massa que a gente nunca sabe quando. Pronto! E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Demorou um pouquinho pra voltar dessa vez, né? Mas Jesus é bom, o que importa. E estamos continuando aquela série que mudou a humanidade, do judeu que veio há uns 2023 anos atrás e mudou tudo que nós conhecemos. Seja bem-vindo a Júlio, em nome de Jesus. E justamente hoje estamos aqui em uma treta muito pesada que vai começar. Quer dizer, já tá no final, né? Entre Jesus e os fariseus. E o bicho vai pegar agora, porque Jesus ele vai deixar claro quem os fariseus são, para quem eles servem e para quem eles vivem. E baseado nisso, o negócio vai esquentar bastante. Eu vou até escrever aqui para quem tá chegando depois. Eu não vou escrever não, porque aqui... Peraí, deixa eu... Pronto, foi o João. Opa, João, capítulo 8, graças a Deus, e já estamos finalizando ele. Versículo 48. Hoje vai ser bem rapidinho, gente. Bem rapidinho. A 59, fechou. As declarações de Jesus acerca de si. Não vou escrever isso aqui, não. Pronto. Que a perícope, vamos deixar fixado aqui para quem vier depois saber mais ou menos onde a gente está. E até poder acompanhar a gente, né? Como é que eu fixo aqui, pronto, fixado. Só bora que Deus é bom, que importa. De fato vai ser bem curto hoje. Bem mais curto, né, do que as lives anteriores. Porque são perícopes bem curtas. E é mais um diálogo. Você vê que coisa, né? Eu tava... né? A gente tava para regular nossos inscritos para fazer essa live. Já tinha um tempão. Só que por ser curta, eu falei, não, amanhã eu faço. Aí fiquei nessa de amanhã eu faço. Já passou não sei quantos dias, mas estamos aqui hoje. E vamos lá. As declarações de Jesus acerca de si. Só para contextualizar. Jesus ele estava ensinando ao povo. E aí simplesmente os fariseus chegaram até ele. E aí começaram a fazer perguntas a respeito de quem ele era. Só que os fariseus não faziam pergunta a respeito de quem ele era por bondade, mas faziam perguntas a respeito de quem ele era justamente na maldade, querendo pegar Jesus de alguma maneira errada, querendo pegar Jesus e pegar alguma contradição de Jesus, querendo de alguma maneira dizer que Jesus não é o Messias. A intenção era essa. E aí Jesus ele tá, no decorrer da treta aqui, do capítulo 8, ele tá mostrando que, peraí, vocês são maus, vocês gostam do pecado, vocês gostam dessa vida, vocês falam o que é bom, mas vocês não praticam isso. Então assim, Jesus ele tá deixando claro quem é cada um. E aqui a gente começa, vamos lá. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Versículo 48. Os judeus, inclusive só para pontuar aqui, esse vai ser, no caso, esses vão ser os últimos versículos desse capítulo. Aí vamos pro capítulo 9. Só bora. Os judeus lhe responderam. No caso, esses aqui são os que estavam, né, discutindo com Jesus. Quem assistiu às lives anteriores sabe bem essa treta aí que estava acontecendo. Vamos continuar. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado. Você vê que coisa terrível, né? Você vê que loucura. Aqui tem pontos aqui que a gente vai pegar alguns pontos. Primeiro sobre os samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos, até hoje, não existe um consenso exato de quem são os samaritanos, ou de onde eles vieram, ou qual momento eles passaram a ser samaritanos. O que existe é o seguinte. Basicamente, que a gente consegue conceituar bem, a lei do Senhor ela deixa bem claro isso, existiam 3 momentos que, de alguma maneira, a comunidade de Israel, os judeus, os israelitas, eles tiveram outros povos que fizeram parte e passaram a ser judeus. Só que existia um certo preconceito entre aqueles que eram judeus e judeus novos, digamos assim, que eram chamados, né, de samaritanos. Um desses momentos foi lá atrás, quando Israel saiu do Egito. Ali saiu os judeus, saiu o povo de Israel, saiu os escravos do Egito.
né? Que eles tinham descido há 400 anos antes, e agora com Deus manda Moisés e libertou aquele povo depois de 400 anos de escravidão. Ali naquela saída, muitos egípcios também seguiram eles. Também seguiram os judeus e ali também passaram a ser judeus. Por quê? Porque Deus sempre deixou muito claro uma coisa. Qualquer um, a qualquer momento, que segue a cultura de Deus, também faz parte da família de Deus. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele fala que agora não há mais grego ou gentil, que agora não há mais judeu ou gentil, que agora não há mais rico ou pobre, livre ou escravo, não há mais distinção. Por quê? Porque agora nós fazemos parte da família real. Então, assim, a partir do momento que o Senhor ele deixa claro que há uma possibilidade em fazer parte da família, é o que começou a acontecer. Os egípcios passaram a seguir os judeus também e fizeram parte da família, no caso. No caso da família dos judeus. E só abrindo um parêntese, dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de Cristo, o apóstolo Paulo foi aquele que mais pregou, mais espalhou, mais compartilhou as boas novas aos gentios. Por quê? Porque os outros apóstolos, eles eram judeus. Então, de certa maneira, eles estavam acostumados a pregar para judeu. Eles viviam ali dentro daquela comunidade. Então, a Torá, a lei do Senhor, a santíssima lei do Senhor, ela só foi dada aos judeus e acabou. Mas quando Cristo veio, ele deu a lei do Senhor, a Torá, para todos, de maneira totalmente absoluta. E justamente necessitou que o Senhor levantasse um que, né, apesar de ser extremamente sábio, apesar de ser extremamente firmado ali em todo o conhecimento da Santíssima Lei, mas era um que era contrário à nova aliança, era um que era contrário a Cristo, era um que era contrário ao próprio Messias, que foi o apóstolo Paulo. Mas através dele, o Senhor espalhou o evangelho por toda a terra. Então, assim, hoje, se a gente for considerar alguma coisa, sim, nós somos judeus, porque ser judeu é literalmente uma cultura, é a cultura que Deus estabeleceu aos filhos dele. Porque existem duas culturas, a cultura babilônica, que é a cultura desse mundo, e a cultura judaica, que foi a cultura que Deus fez. Então, sim, nós somos judeus, tanto que o apóstolo Paulo ele fala: que vantagem há, pois, na circuncisão da carne? Inclusive, todos aqueles que creem em Cristo também são filhos de Abraão. E como é que são chamados filhos de Abraão? Judeus. Só que a questão é, nós, por fazermos parte da linhagem do Senhor, por crermos em Cristo e por sermos adotados em Deus através de Cristo, desse modo, nós somos judeus. Só que a gente, né, se for considerar aqui, pelo entendimento do que é ser samaritano, a gente não é judeu, entre aspas, judeu mesmo, no caso da carne. Porque nós não temos pai e mãe judeu, né? Agora, nós somos, entre aspas, samaritanos. Olha que coisa fantástica, né? E justamente aqui tem um pequeno diálogo interessante. Os judeus responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Você vê, né? Como desde aquele período, aqueles que não eram teoricamente filhos de pai judeu e mãe judeu tinham um certo preconceito. Mas tem uma questão. Eles esqueceram que nós somos filhos do mesmo Deus. E isso a gente não pode esquecer. Gente, é por isso que a gente tem que ter muito amor e cuidado com as pessoas. Porque, literalmente, é o Pai Nosso que está nos céus. Não há mais diferença. Nós só estamos aqui sendo testados. A gente não pode esquecer disso. Um outro momento que fez com que essa comunidade de Israel crescesse muito, esses samaritanos, foi justamente quando os povos vizinhos de Israel se casaram. Ali quando Israel estava nas 12 tribos no meio do deserto, ali naquelas tendas,
Existia uma tribo em si que acabou arrumando uma confusão muito grande. E os homens, eles acabaram, né? Muitos deles foram para outra vida. E muitas mulheres, eles também acabaram perdendo. E esses homens, justamente, eles acabaram se casando com mulheres estrangeiras. E não só neste momento, mas em outros momentos também. Esses homens se casaram com mulheres estrangeiras e eles passaram a ter filhos. E justamente esses filhos, o pai ou a mãe era judeu ou judia, e o filho era o quê? Entendeu? Era um samaritano. Onde o pai ou a mãe é judeu, mas o filho é, né, uma mistura entre um judeu e algum vizinho ali. E você vê, isso aconteceu há coisa de 4.000 anos antes de Jesus. E quando Jesus ele veio, ainda existia essa disputa. Tanto que até hoje há essa disputa. Vamos continuar. Mas não foi só nesse momento que houve casamentos entre os judeus e mulheres, né, de outros povos. Né? Isso não foi só neste momento. Mas foi em outros momentos também. Esse foi o momento assim, mais forte que houve essa ligação. Vamos para mais um momento aqui. Justamente quando Israel voltou da Babilônia, Israel, no caso, foi levada como exilada para a Babilônia. Quando Israel voltou, ali muito judeu se casou também. Muito judeu acabou tendo filhos, filhas, acabou construindo família ali. E quando Israel voltou para a Babilônia, voltou para casa, voltou da Babilônia para né, para próprio Israel, foi o povo que foi levado, mas quando eles voltaram, quando o povo voltou para casa, justamente eles trouxeram muitos povos que não eram povos judeus. Trouxeram ali os próprios babilônios, trouxeram persas, trouxeram gente ali de Nínive, né? Antiga Nínive, Babilônia. Aquele pessoal lá da toda a Península Arábica, eles trouxeram pessoas, porque a Babilônia era tido como um grande centro cultural. Então, assim, eles trouxeram, querendo ou não, pessoas de vários locais da terra. E que essas pessoas que vieram pelo casamento, vieram casados com o judeu, com a judia, e por causa do casamento, os filhos eram o quê? Eram judeus? Não, eram samaritanos. Então, assim, quando os escribas, os fariseus, perguntaram para Jesus, chegaram para ele e disseram, não estamos certos em dizer que você é samaritano. Isso aí já estava sendo muito preconceituoso com Jesus. Porque, na realidade, judeu, pela lei do Senhor, é aquele que segue os mandamentos. Seguir os mandamentos é judeu. Mas, aos olhos humanos, judeu é aquele que é filho, né, de um judeu e de uma judia. Então você vê como há uma distinção terrível, né? Mas, enfim. Então já vem com cheio de preconceito com Jesus. Olha, não estamos certos em dizer que você é samaritano. E está endemoniado. Você vê que maluquice. Eles estavam com tanta vontade de acusar Jesus, de ser contrário a Jesus, de mentir em relação a Jesus, que eles estavam querendo dizer aqui que Jesus estava endemoniado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Por quê? Porque Jesus tinha sabedoria? Porque Jesus ensinava a lei do Senhor? Porque Jesus ele ensinava com autoridade. E eles nunca viram aquilo. Então, por eles não reconhecerem ali o Messias, eles já estavam ali com 10 pedras contrárias a Jesus. E claro, né, que eles estavam completamente enganados. Vamos continuar. Versículo 49. Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai. E vocês me desonram. Você vê, Jesus ele é muito enfático em dizer, não estou endemoniado. Não há dúvida a respeito disso. Pelo contrário, se eu expulso os demônios, como vocês veem, eu expulsando demônios, curando cegos, curando mudos, curando pessoas com deficiência, se eu curo essas pessoas, se eu expulso demônios, como é que eu estou endemoniado? Não faz sentido isso que vocês estão falando. Vocês mal sabem quem eu sou. Eu honro o meu Pai. O Pai que está no céu, Deus Todo-Poderoso. Eu vim para cumprir aquilo que Ele estabeleceu.
Eu vim para cumprir a missão que ele deu. Vocês me desonram. Muitas vezes, quando a gente entende quem Cristo é, a gente vê claramente que o profeta Isaías está falando de Cristo o tempo inteiro. Ele, na lei do Senhor, fala que o nosso rei ele vai vir manso e humilde de coração, montado em um jumentinho. E ele vai vir trazendo a libertação aos cativos, a cura aos doentes, o ano aceitável do Senhor em nos dar a salvação. E em Cristo tudo isso foi cumprido. Em Cristo todas essas coisas foram perfeitas. Mas eles não puderam ver isso, porque se eles vissem isso, eles iam agarrar a Cristo. Eles iam se amarrar a Cristo e não iam deixar Cristo ser pregado para outros povos. E nós não teríamos acesso a Cristo. Então, pela misericórdia do Senhor, Deus não deixou que eles reconhecessem a Cristo. Porque caso contrário, a gente não teria Cristo. Entende como o Senhor é tão bom? Como Ele teve tanta misericórdia de nós? É isso. E vocês me desonram. Você vê, toda essa desonra que Jesus viveu, todo esse problema, toda essa luta que Jesus viveu, não foi só por Ele, mas foi por nós. Porque Ele sabia que Ele deveria ser desonrado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele sabia que Ele deveria ser desonrado pelos seus, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. O jogo é esse. Vamos continuar. Versículo 50. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Jesus ele deixa muito claro, lá atrás, que a missão dele é muito clara. É uma só. É trazer o reino dos céus à terra. É fazer com que aqui a lei do Senhor seja viva. É fazer com que aqueles que são cativos do pecado, cativos da morte, cativos do inferno, eles possam ter uma segunda chance. E possam vir a viver. Possam sair da condenação e passar para a ressurreição. Para a vida. Então, Cristo ele veio com essa missão. Buscar a glória do Pai aqui. Para glorificar o Senhor. E ele diz, há quem busque a glória de si mesmo e há quem julgue. E Jesus diz, eu não julgo ninguém, pelo contrário. E de fato, Jesus não vai te julgar. Aí você, às vezes, a gente pode até ficar assim, meu Deus, e Jesus não vai me julgar, mas Ele é tão santo. Mas Ele é tão bom. Mas Ele é tão perfeito. Como é que eu vou sequer falar com Ele? Aí que tá. A sua sujeira, o seu pecado, o meu pecado, a minha sujeira, não é suficiente para sujar quem Ele é. Isso é algo tão extraordinário que mostra que mesmo quem somos, apesar de quem somos, Ele quer estar conosco. E não só está conosco agora, mas está conosco eternamente. E justamente isso faz com que toda a nossa consciência a respeito de quem somos mude. Porque assim, eu não sou capaz de me salvar. Se Adão, que era perfeito, em glória, em majestade, que via Deus face a face, que não conhecia o pecado, ele não se salvou, quem sou eu para me salvar? Mas tem uma questão. Jesus, ele morreu justamente para salvar aqueles que estavam perdidos. Eu estou perdido. Eu preciso dele. Inclusive, quando a gente para um pouco para lembrar o que ele fez por nós, a gente tem que lembrar de uma coisa. O seu pecado, seja ele qual for, não é maior que o meu, e o meu também não é maior que o seu. Talvez o seu pecado ele seja mais exposto que o meu. Ou talvez o meu pecado seja mais exposto que o seu. Mas da mesma maneira, a gente precisa de Jesus em todas as hipóteses. E é exatamente isso
que a gente não pode esquecer. Então assim, Jesus ele não te julga. Seja você quem for, faça você o que você tenha feito. Quem vai te julgar é Deus. Mas se você, aqui nessa vida, você se arrepender do que você fez e você aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, relaxa. Sabe por quê? Porque Ele pagou o preço por você. E lá, no julgamento, de fato, Satanás vai vir e vai te acusar de todos os pecados que você já cometeu. Mas ó, Jesus vai mostrar a mão, vai mostrar o furo, falar, Pai, ó, meu Pai, ó, esse buraco aqui foi por Ele. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, lembra disso. O seu pecado, a sua sujeira, a sua maldade, assim como o meu pecado, a minha sujeira, a minha maldade, não é suficiente para sujar quem Cristo é. Se a bebida tuca em nome de Jesus, não é suficiente para sujar quem Cristo é. E é isso que ele está mostrando. Não, vocês me desonram e há quem não estou buscando a glória de mim mesmo, mas busca a glória de meu Pai. E eu não julgo. Versículo 58, versículo 51. Cadê? Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Isso aqui é fantástico. Porque assim, ó, Deus, Ele conhece cada um daqueles que vão estar com Ele eternamente. E Ele conhece tão bem esses que Ele já escreveu o nome no livro da vida. Já está escrito. Antes da fundação do mundo. E esse livro, antes da fundação do mundo, Deus já escreveu e já selou. O seu nome já está lá. Fechou. Só que tem uma questão. Ele dá a capacidade de nós escolhermos se a gente vai querer seguir a Ele ou não. E aí, isso que é fantástico. Porque justamente Ele mostra que Ele não é um ditador. Ele mostra que Ele não é um imperador. Ele mostra que Ele não é um governador. Ele mostra que Ele é alguém que ama. Por isso que o amor suporta tudo. O amor aguenta tudo. O amor tudo suporta. Vixe, esqueci agora, por causa do horário. O amor tudo espera. O amor é perfeito. E justamente Deus é amor. E é justamente por causa do amor dele que ele deixa que a gente escolha ser contra ele. Por isso que Jesus deixa. Asseguro-lhes que. E Jesus falando assim, olha, eu deixo claro que. A real é essa. Eu estou falando o que é. Se. Isso é uma condição. Esse sim pra você vai ser uma coisa, esse sim pra mim vai ser outra. Esse sim pra outra pessoa vai ser outra parada. Asseguro-lhe que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Se obedecer. Pode obedecer ou não, escolha. Escolha, o que você quer? Você quer obedecer ou você quer não obedecer? É justamente nisso que consiste o Evangelho. Não foi você que foi atrás do Senhor, mas foi Ele que foi atrás de você. Se você está agora ouvindo o Evangelho, não foi pela sua vontade, mas foi Ele que plantou a vontade em você. E Ele está te atraindo, Ele está te atraindo, Ele está te atraindo. E é nisso que o Senhor mostra quão grandes coisas Ele faz. E todos os dias, não é só um dia, tipo ontem, ou anteontem, mas hoje também. Versículo 52. Diante disto, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você vê, eles estão de novo dizendo que Jesus está endemoniado. Simplesmente porque eles não entendem. Simplesmente porque eles não conseguem ver quem Cristo é. Simplesmente porque eles não conseguem reconhecer o Messias diante deles.
Só pelo fato de Jesus trazer a sabedoria, eles não entenderem a sabedoria, tá endemoniado. Será que hoje a gente também não faz isso? Não, aquela pessoa ali é do coisa ruim. Será que a gente também não age assim? A gente é rápido em julgar, né? A gente é rápido em apontar, a gente é rápido em falar que tal pessoa não presta por isso e por aquilo. Cristo não nos julga. E a gente não pode também. Se Cristo não nos julga, quem somos nós para querer julgar o irmão? Entendeu? Então assim. Aí ele vai. Abraão morreu. Você vê que coisa. Jesus ele vai dar uma resposta fantástica aqui na frente a respeito disso. Mas assim, sobre a questão de Abraão morreu. Deus, ele é um Deus de vivos, não de mortos. Deus, ele é um Deus que traz a vida. Deus, ele faz as coisas como se perfeitas, como se aquilo já tivesse sido feito. Como é que eu posso explicar isso? Aqui no nosso mundo material, a gente precisa construir as coisas. A gente pega uma coisinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali e vai construindo. Mas no mundo espiritual, quando Deus ele traz algo para cá, ele já traz tudo perfeito. Então, aos olhos do Senhor, você já nem mais é quem você acha que você é. Pelo contrário, aos olhos do Senhor, literalmente você já está diante dele, glorificando a ele com a imagem do próprio Cristo. Porque aos olhos do Senhor não existe passado, nem futuro. Aos olhos do Senhor, tudo é. Porque ele não se limita ao tempo. Quem se limita ao tempo somos nós, não ele. Então assim, Abraão morreu. Morreu aos olhos humanos. Jesus, quem disse que Jesus ele está ali falando a respeito de coisas materiais? Bem como os profetas, quem disse que os profetas morreram? Aos olhos humanos, sim. Na humanidade aqui que a gente tem, e nesse tempo presente, sim. Seja bem-vindo a Daniel em nome de Jesus, sim. Mas quem disse que de fato eles estavam mortos? Ou melhor, eles estão mortos? Não. Cristo, a ressurreição e a vida, e quem está com ele, literalmente, está bem, está vivo. Porque só em Cristo que é a vida. Quando Satanás ele foi expulso do céu, ele literalmente... Seja bem-vindo, Rodrigo! Quando Satanás ele foi expulso do céu, ele literalmente... ele perdeu a glória de Deus. E pelo fato dele ter perdido a glória de Deus, ele passou a ser completamente dependente do pecado humano para poder viver. Ou você já viu em algum momento cobra comendo pó? Cobra não come poeira. Cobra não come terra. Quando Deus falou lá no jardim, ele deixou muito claro que a partir de hoje, a cobra comerá do pó da terra. Então, toda vez que a gente peca, toda vez que a gente erra, toda vez que a gente falha, a gente está colocando energia. Satanás está indo lá e sugando essa energia. É a energia que ele usa ainda. Mas vai chegar um tempo que ele vai ser jogado num lago de fogo. Não haverá mais pecado, porque Cristo já nos redimiu. Aos nossos olhos, nós ainda estamos nesse tempo de pecar, de errar, de falhar. Sim, mas aos olhos do Senhor, a gente já está lá. Por isso que Jesus fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Peraí, se o pão é de cada dia, por que tem que nos dar hoje? Aí que tá. Porque no reino do Senhor não há pecado. No reino do Senhor não há maldade. No reino do Senhor não há nada negativo. E a gente vivendo aqui, é como se o reino do Senhor estivesse aos poucos acontecendo dentro do nosso mundo, dentro da nossa bolha, digamos assim. Uma coisa muito fantástica que um dia desses eu aprendi com meu sogrinho, ele falou assim, todos os dias o Senhor ele mostra a glória dele, mas a gente se acostuma a ver, né, as coisas e se acostuma com os milagres diários. Mas tem uma coisa, a partir do momento que a gente se força, de certa maneira, a buscar os momentos que o Senhor fala conosco, buscar os momentos que o Senhor se apresenta a nós, buscar os momentos que o Senhor
ele traz a presença dele, ou melhor, a gente lembra que a presença dele é constante, tudo muda. Isso cabe a nós. A gente... ô meu sogro! A gente esquece da presença do Senhor. A gente esquece que Ele é presente em nossa vida em todo o tempo. Agora, é final de ano, né? O pessoal comemora Natal, Ano Novo e tal, essas coisas. Só que a gente tem que lembrar uma coisa. Jesus nasceu em nosso coração todo dia. E todos os dias, para nós, pode ser nosso último dia. A gente se pega muito assim, quando Jesus voltar. Quem disse que Jesus vai voltar daqui a não sei quantos anos? Quem disse? Pode ser que para mim volte agora. Agora eu tô falando com vocês aqui e o Senhor me leva. Eu não sei. Mas a partir do momento que a gente entende que o Senhor Jesus é um Deus de vivos e não de mortos, a gente começa a entender que Ele se faz presente mesmo aqui. Nossa morte vai ser um abrir e fechar de olhos. A gente vai fechar os olhos aqui e vai abrir diante do Senhor. A gente não pode se esquecer disso. Vamos continuar o texto, porque ele deixa uma coisa bem clara. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você vê, os fariseus ainda estavam presos à questão material. Ainda estavam presos à questão desse mundo. Ainda estavam presos à questão de agora, física. Mas espera aí, quem disse que Cristo ele veio para poder, de certa maneira, mudar algo físico? Ou melhor, o reino dele é um reino físico. Ou melhor, o reino dele é um reino deste curto espaço de tempo que é a matéria. Quem disse? A matéria só foi criada aqui para a gente ser testado e aprovado e voltar para casa. Mas isso aqui não é a eternidade. Pelo contrário. Isso aqui é só um curto espaço de tempo que a gente está vivendo para a gente voltar para casa. Vamos continuar. Versículo 53. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Você vê, os caras estavam perguntando a Jesus, ao Messias, ao Rei dos Reis, você é maior que nosso pai Abraão? É fantástico como eles estavam assim, ainda perdidos a respeito de quem Cristo é. Você é maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Você vê de novo, ele falou, você é maior que nosso pai Abraão. E como os profetas, eles morreram. Ele morreu. Você vê, eles ainda estavam ligados à questão humana, à questão material, à questão carnal. Gente, a coisa que a gente mais tem que lembrar é que essa vida é uma passagem. É que essa vida é só um tempo, é só um piscar de olhos. Isso aqui, querendo ou não, gostando ou não, se você parar um pouquinho, você vai lembrar da sua infância. E hoje, olha quanto tempo você já passou. E te falo, o amanhã está muito mais perto do que o ontem. Porque o ontem nunca mais vai voltar, mas o amanhã é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Então assim, a gente não pode olhar para esse mundo de maneira material. E quando eu falo isso para vocês, eu também falo para mim. Porque a gente, de certa maneira, acaba se prendendo muito a isso aqui. Se prendendo muito à matéria. Mas Cristo, ele mostra, olha, existe algo muito além. Vamos continuar. Jesus responde. Respondeu Jesus, o rei, o mestre. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Você vê. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Você vê que coisa fantástica, né? Jesus e o Pai, eles tinham uma relação tão íntima que ele tinha certeza do que ele estava fazendo aqui. Ele em momento nenhum teve dúvida. Em momento nenhum Jesus, poxa, será que realmente eu vou poder falar isso? Porque imagina, para a pessoa chegar e ter a convicção plena de que ele estava cumprindo a vontade do Senhor e
não só falar isso, repetir isso, e até a morte por isso, e o próprio Senhor ressuscitar ele, é porque realmente ele tinha certeza absoluta de quem ele é. Todos falharam. Tanto que tem até um rio, né, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, os juízes fracassaram. Na realidade, todos fracassaram. Rei, juízes, profetas, sacerdotes, todos fracassaram. Todos erraram. Até o nosso pai Abraão. Nosso pai Abraão, quando ele chegou lá na terra do Egito, a esposa dele era uma esposa muito linda. E simplesmente ele ficou com medo de ser morto. O que ele falou? Não, é porque a minha esposa, na realidade, é minha irmã. Pra quê? Pra galera não matar ele e pegar a esposa dele. Pra justamente fazer o contrário, pra galera tratar bem ele pra poder ficar com a irmã dele. Isso aconteceu. Um rei lá, muito poderoso da região, foi lá, pegou a esposa dele, pagou o dote pra ele, pagou o dote pra Abraão, e tava ali pra, no caso, né, se casar com ela. E aí Deus falou, não coloque a mão nela, porque ela é a esposa de Abraão. E assim foi. E ele na hora, você é maluco? Você quis me matar, você quis matar toda a minha família. Tome sua esposa de volta, inclusive fique com dote aí, não quero que você pague de novo isso aí não. Vai embora. Não fique comigo aqui não. Por que eu tô falando sobre isso? Porque até Abraão caiu, até Abraão fracassou, até Abraão errou. Eu digo mais, o próprio Adão pecou. O próprio Adão errou, o próprio Adão falhou. Mas Cristo não errou. Cristo não falhou. Cristo foi fiel até a morte, e morte de cruz, como diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele não estava gloriando a ele, mas ele estava gloriando aquele que mandou, o Pai. Vamos continuar. Versículo 55. Vocês nem o conhecem. Está falando de Deus. Mas eu conheço. Você vê, Jesus é muito claro, muito reto, muito direto. Eu conheço. Vocês não conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Acabou, não tem conversa. Se eu dissesse que eu não conheço ao Pai, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Você vê, Jesus ele era tão reto no que ele falava, que ele deixava claro que aqueles com quem ele estava conversando eram mentirosos e não eram filhos de Abraão. Não eram filhos de Deus. E eles não só não eram filhos de Deus, como eles também não conheciam a Deus, porque se eles conhecessem a Deus, iriam reconhecer quem Cristo é. Mas Jesus, ele conhecia o Pai. Jesus, ele reconheceu o Pai e ele obedecia ao Pai. Estava aqui cumprindo essa missão. E cumprindo essa missão de maneira firme. Vamos continuar. Versículo 56. Abraão, pai de vocês, se alegrou, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Você vê que coisa fantástica. Jesus está falando com pessoas extremamente carnais, extremamente materialistas, extremamente vaidosas. E essas pessoas só estavam entendendo aqui, o nível aqui de baixo, o nível desse mundo. E dentro desse nível desse mundo, eles não estavam entendendo nada que Jesus estava falando. Como é que pode você ser filho de Deus e você tá aqui e você viver coisas eternas e ao mesmo tempo não estava entendendo nada. E agora Jesus está falando, deixando muito claro. Olha, Abraão, o pai de vocês, meu pai, né, o pai de vocês, se alegrou porque veria o meu dia. Peraí, entre Jesus e Abraão tem 4.000 anos. 4.000 anos. O dobro de tempo que a gente tem entre nós e Jesus. O dobro de tempo. Abraão se alegrou porque veria o meu dia? O que esse cara tá falando?
Ele viu e se alegrou. Ele viu meu dia. Meu Deus, assim... Se eles não estavam entendendo nada, agora então Jesus falou isso, agora que eles não estavam entendendo mesmo. Tanto que a resposta que eles dão é justamente deixando claro que eles não estavam entendendo nada do que estava sendo falado. Mas vamos continuar. Disseram os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Você vê, eles estavam tão ligados na carne, tão ligados no material, tão ligados no físico, que a resposta direta é: você não tem nem 50 anos. Você viu Abraão? E aí Jesus simplesmente... Olha a resposta de Jesus. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Na hora que os fariseus ouviram isso, aquilo foi... Aquilo, eu não tenho nem palavras para descrever como aquilo foi impactante na alma deles. Porque eles entendiam o que eu sou significa. Eles entendiam o peso dessa palavra. Eles entendiam o peso desse nome. Eles entendiam o peso de quem carrega esse nome. E ao mesmo tempo eles entenderam ali que o Messias é ele. Ou melhor, eles tiveram a oportunidade de entender que ali o Messias era ele. Por quê? Porque o nome do Pai está no Filho, o nome do Filho está no Pai. Se o Filho diz que ele é, se o Filho diz que eu sou, ele é. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, diz assim, do 1 ao 14, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. Você vê, Moisés também tinha um sogrinho que ele gostava muito. Inclusive, só abrindo um parênteses, eu acredito que o sogrinho dele ensinou pra ele muita coisa. Porque, inclusive, ensinou mesmo sobre a questão de como ordenar o povo, como fazer uma hierarquia para que as coisas mais pesadas pudessem vir até ele, como cuidar de toda a administração, né, do povo. Isso é fantástico porque, assim, gente, Deus, ele é um Deus de família. Deus, ele ama tanto a gente que ele escolheu um local certo para você vir, no tempo certo, em uma família certa. Pode não ser a família que você ame, só que tem um porquê. Porque tem coisas que precisam ser corrigidas e tem coisas que precisam ser aperfeiçoadas. Deus, ele faz tudo certo. Vamos continuar. E eu te amo, meu sogrinho. Um beijo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Você vê, chega no monte de Deus, olha que coisa fantástica, né? Ali, um anjo do Senhor lhe aparece. Gente, toda vez que a lei do Senhor ela fala a respeito do anjo do Senhor, ali é o próprio Jesus. Deus, o maior milagre da face dessa terra não foi necessariamente Jesus ter ressuscitado. Por quê? Porque antes de Jesus, alguém já tinha sido ressuscitado. O próprio Jesus ressuscitou, que foi Lázaro. O maior milagre de Jesus não foi necessariamente Jesus ter andado sobre o mar, ter curado pessoas. Não. O maior milagre de Jesus foi ele ter vindo aqui em forma humana, abrindo mão de seu reinado, de sua força, de seu poder, de sua extraordinária grandeza, e ter vindo. Como o apóstolo Paulo diz, ele abriu mão de ser como ele é. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E foi fiel até a morte, e morte de cruz.
Então assim, o anjo do Senhor, ele é muito presente em toda a antiga aliança. Quando Israel estava no Egito, o anjo do Senhor ia visitar. Quando Moisés estava aqui para acontecer coisas fantásticas, o anjo do Senhor apareceu. Quando Gideão ele estava lá batendo o lagar, o anjo do Senhor apareceu. É o próprio Jesus. O maior milagre foi Jesus ter vindo aqui e não ter destruído tudo. Se Satanás, quando ele caiu, foi derrubado, ele destruiu tudo, acabou com tudo, esbagaçou tudo. Imagina o que Deus faz se ele vier aqui. Entende? Como é que eu sei que Satanás destruiu tudo, acabou com tudo, esbagaçou tudo? Gênesis versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis versículo 2. Entre o versículo 1 e o versículo 2, teve coisas absurdas que aconteceu aqui. Entre esse curto espaço de tempo. E a terra era sem forma e vazia. Eu te pergunto, o que Deus fez sem forma e vazio? O que Deus fez que não é belo, que não é incrível, que não é extraordinário, que não é incrível, que passa muito da nossa compreensão? O que é que Deus fez que não é simplesmente perfeito? Não tem nada. Tudo que Deus fez é perfeito, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é lindo, é maravilhoso, é incrível. Tudo que o Senhor fez passa da nossa compreensão. Então, Gênesis versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. A gente sabe exatamente o que aconteceu em Ezequiel. E Jesus próprio fala: eu vi Satanás ser derrubado. Um terço do céu foi derrubado. Quando ele foi derrubado aqui para a terra, tudo foi destruído. E justamente o anjo do Senhor, o próprio Jesus, ele veio aqui nos visitar. E vinha aqui visitar o povo dele. E agora estava aqui vindo visitar Moisés. Vamos lá. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu para Moisés, ali em Horebe, no monte do Senhor, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Sarça é uma plantinha. É uma plantinha, um arbusto. Um arbusto que a gente vê no meio do deserto. Quem já teve a oportunidade de ir para o meio da Caatinga? Caatinga é um bioma. Quem já teve a oportunidade de ir para o meio desse bioma, Caatinga, lá já viu esses arbustozinhos. É um arbusto. Um arbusto, né, do meio do deserto. É um arbusto do mato, de um local seco, de uma terra árida. Que saía do meio de uma sarça, um fogo que você imagina. Você tá lá de boa, atrás das ovelhas, daí você vê um arbusto pegando fogo. Aí você olha, poxa, legal. Porque o fogo é bonito, né? Fogo atrai, fogo, né? É interessante, chama atenção. Aí quando você olha, você fica olhando, rapaz, já tem umas 2 horas que eu tô olhando pra esse negócio não pega fogo. Deixa eu chegar mais de perto pra ver, não sei, tem alguma coisa estranha. Foi isso que aconteceu. Moisés viu que, embora a sarça, o arbusto, estivesse em chamas, não era consumido pelo fogo. Você vê que loucura, né? A gente, imagina, você tá de boa andando no meio do deserto, em algum lugar, e aí você vê uma coisa pegando fogo. Aí você fica olhando e aquilo não acaba, não destrói, não vira cinza. Aquilo vai chamar atenção. Por quê? Porque o fogo ele destrói. Mas não destrói aquele arbusto. Aí você chega perto para ver. Ele pensou, que incrível, que impressionante. Por que a sarça não se queima? Vou ver o que é isso de perto. Glória, glória. O Senhor viu, você vê, o Senhor viu que ele se aproximava. Gente, o Senhor nos vê. O Senhor nos vê. Às vezes a gente passa por momentos, por aflições, por situações que às vezes nem dá para conversar com ninguém. Somos só nós e nós. Nós e nosso íntimo, nós e nosso ser. Mas ele nos vê. Ele não é um
Deus que nos criou, nos formou, nos gerou e nos abandonou. Pelo contrário, Ele é um Deus que nos vê. Aqui, o Senhor viu que Ele se aproximava para observar. Você vê, viu que Ele se aproximava com um propósito, observar, olhar, ver. E então, do meio do arbusto, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Você vê, Deus é um Deus que te conhece, Deus é um Deus que te vê, Deus é um Deus que conhece seu nome. A gente não chama o nome de alguém que a gente não conhece. A gente não olha, não fica olhando para quem a gente não conhece. Mas Deus não só olhou para Moisés, viu que Moisés se aproximava, como também chamou o nome de Moisés. E não só uma vez, mas duas. Moisés, Moisés. Deus é um Deus que nos vê. E a gente não pode se esquecer disso. Porque quando a gente entende que Ele é um Deus que nos vê, a gente entende que o nosso propósito aqui é agradar quem Ele é. Vamos continuar. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés. Por quê? Pois o lugar que você pisa é terra santa. Você vê que coisa? Deus, ele vê Moisés se aproximando e fala, Moisés, Moisés. Moisés é corajoso. Eis-me aqui. Ei, não se aproxime. É que você vê a humildade de Deus. Deus é rei. Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele está acima de um trono, onde os anjos o adoram. Um fala santo, outro fala santo, outro fala santo, outro fala santo, e repete isso eternamente. Santo, 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 santo. Eternamente, eternamente, eternamente. Anjos de menor patente estão lá. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Santo, 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 santo. Os de baixo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Enquanto eles falam santo, são 4 cabeças, cada uma vira. Uma cabeça de águia, uma cabeça de boi, uma cabeça de leão e uma cabeça de homem. Cada um desses 4 cabeças, a gente não vai falar agora, porque senão vai demorar muito. Mas cada um dessas cabeças, desses anjos, representa um atributo de Deus. Representa uma das misericórdias dele. Representa um dos ministérios que Cristo ele exerceu. Representa justamente a redenção de Deus que ele traz à humanidade. O Espírito de Deus que vem até nós e que nos converte do pecado, da justiça e do juízo. Agora imagina, esse Deus santo, esse Deus poderoso, esse Deus que é todo poderoso, que está sendo adorado o tempo inteiro, ele diz, não se aproxime. E ele fala, tire a sandália dos seus pés. Por quê? Esse porquê aqui é algo fantástico. É algo que muda tudo. É algo que muda a nossa percepção do que é ser humilde. O rei, ele não precisa dizer porquê. O rei, ele não precisa explicar. O rei, ele não deve explicação para ninguém. O rei, ele não precisa se explicar. Porque ele é rei. Mas Deus é humilde. Jesus é manso e humilde de coração. E Deus é assim. Deus explica. Olha, meu filho, Moisés, não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés. Por quê? A terra que você pisa é terra santa. Deus não precisava dar porquê. Deus nunca precisou dar porquê. Bastava Deus falar para Moisés, Moisés, tira a sandália. Acabou. Não precisa dar o porquê. Mas Deus dá o porquê para justamente mostrar a nós o motivo daquilo. E com isso a gente vê que ele é humilde. Agora, se Deus é humilde, se Deus é amoroso, se Deus é manso, quem somos nós para sermos diferentes? Quem somos nós para não darmos o porquê? Quem somos nós para tratarmos as pessoas de maneira diferente? Meu Deus! Se Deus é assim, por que a gente vai ser diferente? Nós somos melhores que Deus? De maneira nenhuma. A maneira que você trata
sei lá, o presidente da república, o papa, sei lá quem for. Você também tem que tratar a pessoa que está em condição de rua. A pessoa que está ali, seja bem-vinda, Daniel. A pessoa que está ali em qualquer situação. Porque da mesma maneira, exatamente, a gente não pensa sobre a glória dele. Porque da mesma maneira, nós somos criação dele. E nós temos a obrigação de também tratarmos as pessoas da mesma forma. É assim que Deus nos ensina. Vamos continuar. Versículo 6. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Você vê, Deus ele deixa claro quem ele é. Ele deixa claro. E ele chama as pessoas pelo nome. Moisés, você conhece Abraão. Eu sou o Deus dele. Você conhece Isaac. Eu sou o Deus de Isaac. Você conhece Jacó? Eu sou o Deus de Jacó. Moisés lembrou quem Deus é. Moisés reconheceu quem Deus é. E aí vai lá e cobre o rosto. Talvez na nossa mente humana, a gente pensa que Deus é um Deus muito mau, muito terrível, muito avassalador. Mas quando a gente vê Deus, ele fala, ele mostra, ele é manso e humilde. Então, você vê, a nossa percepção a respeito de quem Deus é, tem total ligação com o quanto a gente busca entender quem ele é. Porque quando a gente está longe, a gente pode ter uma concepção completamente errada de quem ele é. Mas quanto mais perto a gente chega dele, mais a gente entende quem de fato ele é. E ele é o próprio amor. Então ele cobriu o rosto, ele ficou com medo. Pois teve medo de olhar para Deus. Você vê que beleza. Aonde está a nossa reverência hoje? Às vezes a gente esquece que Deus é um Deus santo. Que Moisés cobriu o rosto para falar com Deus. Que os anjos, quando adoram o Senhor, 2 asas ficam no seu rosto, 2 asas ficam nos seus pés, e 2 asas eles voam de tanta santidade que Deus é. Mas ao mesmo tempo esse Deus que é santo, 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 é o mesmo Deus que te vê tomando banho. É o mesmo Deus que te vê dormindo. É o mesmo Deus que te vê quando ninguém te vê. Então assim, e ele te ama. E ele deu o seu filho por você. Aí a gente começa a entender o quão Moisés teve medo, porque ele sabia que Moisés era pecador. Ele sabia que Moisés tinha, né? Moisés entendia a consciência dele. Mas a presença do Senhor muda quem Moisés é. Muda quem eu sou, muda quem você é. Deus em momento nenhum falou assim: Moisés, largue seu pecado. Jesus também nunca falou para Pedro: Pedro, largue sua espada. Pedro ia largar a espada? Claro que ia. Se Jesus pedisse isso para Pedro, agora. Senhor, agora. Pegava a espada e jogava no mar. Mas Pedro, fica comigo. Moisés, fica comigo. Tira a sandália para você pisar no mesmo lugar que minha presença tá. Para que você seja transformado por quem eu sou. Esse é o segredo. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não importa, esteja com o Senhor. Porque na medida que você caminha com Ele, não é você que está caminhando. É você que está nos braços dele e Ele está caminhando. Se você chegar na praia, você vai ver um par de pegadas, que são seus pés. Na realidade, a nossa visão vê um par de pegadas. Mas na realidade, a gente está agarrado em Cristo. Cristo nos agarra e nos segura, igual a criança.
E são os pés dele. A gente olha para a pegada, vê só um par que são os nossos, mas na realidade são os pés dele. Por quê? Porque a presença dele muda quem somos. Disse o Senhor, de fato. Gente, caiu aqui, bateu o tempo aí, caiu, mas ligamos de novo e vamos continuar. Mas aqui não deu mensagem, não dá nada. Mas é isso aí, glória a Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo. Ó, eu vou dar só um tempinho, porque tinha algumas pessoas nos acompanhando, e aí só vou dar um tempinho para as pessoas voltarem. Mas você está assistindo agora, você está assistindo pelo YouTube. Então, fique em paz, que a gente vai continuar aqui. E vamos continuar normal. Pode continuar aqui, viu? Aqui é um vídeo só. Aqui na live que a gente está fazendo agora, que vai tá cortado, mas é um vídeo só. Em nome de Jesus. Mas eu vou continuar, vamos continuar. Depois quem tiver vai continuar essa parte. Vamos lá. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Você vê, Deus tem visto. Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que nos vê. A gente não pode se esquecer disso. O seu clamor. Tenho escutado o seu clamor. Gente, eu não sei qual é a dificuldade que você passa, qual é o problema que você passa, qual é a dificuldade, a situação em si que você passa, mas entenda, Deus ele tem visto. E ele, enxugará toda lágrima. Por causa dos seus feitos. E sei quanto eles estão sofrendo. O Senhor conhece seu sofrimento. O Senhor conhece sua dor. O Senhor conhece seus problemas. Quando você ora, Ele ouve. Ele vê quem você é. Versículo 8. Por isso, desci para livrá-los. Você vê, quando Deus ele entra em ação, já era, acabou. Já foi, já era. Não tem para onde sair. Não tem escapatória. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Tanto que o Egito, da saída, da arrancada do povo que Deus fez, até hoje o Egito nunca mais conseguiu sequer viver, né? Enfim. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jabuseus. Você vê, Deus está deixando claro, eu entrei em providência, eu estou trabalhando, eu entrei e vou tirar vocês daqui. O que Deus fala, a gente pode considerar que aquilo já aconteceu, porque Deus é certeiro, Deus é fiel, Deus é justo. Deus falou que entrou na situação, já era. Entrou e acabou, já está resolvido. Pode dormir em paz, pode descansar em paz, pode ficar em paz, porque ele entrou na situação. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Gente, Deus é um Deus que nos vê. Deus é um Deus que conhece o seu íntimo, o seu ser. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vá, Moisés, vá lá tirar o meu povo, os egípcios. Vá lá tirar dos egípcios o meu povo. E aí Moisés responde: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar Israel do Egito? Quem sou eu? Muitas vezes você pode até pensar, meu Deus, quem sou eu para fazer tal coisa? Quem sou eu para conseguir tal coisa? Quem sou eu para conseguir realizar tal coisa? Quem sou eu? Às vezes você pode estar fazendo essa pergunta. Inclusive eu digo, quem sou eu? Eu conheço tantas pessoas que estão muito mais qualificadas que eu, muito mais
firmes que eu, muito mais santas que eu, muito mais irrepreensíveis que eu, muito mais fiéis que eu. Mas ó, é Deus quem escolhe. Esquece disso não. Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus agora, nesse momento, falou, não, meu filho, minha filha, você vai ouvir minha lei e você vai se transformar, você vai ser uma nova criatura. Já era. Ele te escolheu. Versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Deus falou: eu estarei com você. Acabou. Você não tem que ter medo, você não tem que ter dificuldade, você não tem que ter preocupação, porque Deus está contigo. Esquece disso não. Eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou que envia. Quando vocês tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Você vê, depois que Israel saiu do Egito, eles passaram pelo Monte Horebe e ali prestaram culto. Deus fala as coisas que vão acontecer como se já tivessem acontecido, porque Ele é. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual o nome dele? Que lhes direi? Você vê, imagina, Deus, tudo bem, eu vou para lá, eu vou libertar o povo, eu vou ser usado pelo Senhor, mas você é bem-vindo de volta, em nome de Jesus. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou dizer ao povo? O que eu vou dizer para eles? E ele responde: ó, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. O que lhe direi? Você vê, Moisés, ele saiu desse nível dos fariseus e já estava cá em cima. Ele saiu desse nível de, que porque eu tô com medo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu não tenho capacidade. Mas ele já estava no que lhes direi? E aí Deus responde: disse Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Acabou. Moisés assim fez. E Deus libertou o povo. E a promessa de Deus foi cumprida. Então, aqueles fariseus que estavam ali com Jesus, aqueles fariseus que estavam querendo enganar Jesus, aqueles fariseus que estavam querendo criticar Jesus, aqueles fariseus que estavam querendo atacar Jesus, eles entenderam quem Cristo é. E entenderam que Jesus falar, eu sou, ele justamente estava usando o nome do Senhor. Por isso que quando a gente usa, o segundo mandamento é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não sujarás o nome do Senhor teu Deus. Tudo que você usa eu sou, se você usar da forma negativa, você está usando o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é extraordinário. Se você fala, eu sou abençoado, você se abençoa e você usa o nome dele, eu sou, da maneira certa. Você não usa o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas se você fala, eu sou, e usa alguma coisa negativa, você está usando o nome do Senhor Deus em vão. Você está usando o nome do Senhor Deus de maneira errada. A gente não pode usar o nome do Senhor Deus de maneira errada, de maneira vã. Então, Deus aqui está deixando claro quem ele é para Moisés. E os fariseus entenderam quem Jesus é, porque Jesus chega e fala, eu sou. O que os fariseus fizeram depois dessa informação, depois desse momento, depois dessa situação? Então, os fariseus apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eles viram
que claramente Jesus viu que ali claramente seria apedrejado. E Jesus saiu. Porque ainda não era chegada a hora. Jesus seria morto na cruz. A próxima live é Jesus cura um cego de nascença. Se Deus quiser, na próxima live. E é isso aí, só bora que Deus é bom que importa. Se chegou até aqui, se inscreve aqui no canal. Curte aqui essa live, baixa aqui, manda pra uma pessoa que você lembrou agora. E segue o canal pra a próxima live a gente estar junto em nome de Cristo Jesus. Só bora que Deus é bom que importa. Ah, e rapidinho, e muito obrigado a todos que passaram aqui, estiveram aqui. Em nome de Cristo Jesus. Let's bora que Deus é bom, que importa. E manda pra quem você gostou, pra quem você lembrou agora.